Olá, meu nome é Adriano da Silva, eu sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, na modalidade EAD. Estou gravando esse vídeo para a disciplina de Biologia de Micro-Organismos, para falar um pouco acerca dos métodos que são utilizados diariamente para fazer o controle e a inibição de micro-organismos causadores de doenças em ambientes hospitalares ou em centros de especialidades odontológicas como este que estou aqui. Eu vale salientar que estou gravando esse vídeo de máscara porque estou em um ambiente de especialidades odontológicas, e o professor solicitou que falássemos um pouco acerca dos processos, dos métodos que utilizam autoclave para a esterilização, do álcool líquido a 70% ou em gel, do sabonete líquido e do detergente, também do processo do método de filtração e do bico de Bilsen. Eu irei gravar esse vídeo em 2 ou 3 partes, porque aqui eu vou fazer só uma introdução e depois eu vou passar na sala de esterilização para mostrar a autoclave, por exemplo, como é feito o processo de esterilização da autoclave. Então aqui, diariamente, são feitos os procedimentos para asepsia de materiais do ambiente. E o pessoal faz, aqui utiliza-se muito material descartável, mas alguns materiais como os metálicos, alguns instrumentais, eles precisam passar por esse processo de esterilização, lavagem, E eu vou mostrar um pouco como é que é feito, mais ou menos assim, um pouco do que eu vejo diariamente aqui, que tem um pessoal que faz a parte específica disso aqui. Então aqui eu tenho alguns instrumentais, alguns materiais que são usados nos procedimentos odontológicos, por exemplo. Esse material ele começa sendo imerso em uma solução de água com um detergente enzimático. Esse detergente possui enzimas específicas para fazer a remoção desses micro-organismos e levando-os à morte. Esse material, depois de retirado da solução, ele é secado, usando todos os procedimentos corretamente. Depois ele é embalado nesse papel aqui, conhecido como papel grau, e embalado nessas bandejas com esse papel grau, estando pronto aqui, estando apto para ir para a autoclave. Depois eu farei o vídeo, como falei já, lá mostrando a autoclave para vocês. O álcool gel, o álcool líquido a 70%, muito utilizado agora na pandemia, durante esses 2 anos da crise, que a gente está vivendo a crise sanitária, bastante usado. Antes já utilizava, mas depois da crise sanitária, bastante utilizado. Eu mesmo utilizei bastante aqui. Aqui do meu lado, detergente neutro, e sabonete líquido, muito utilizado para lavagem das mãos, por exemplo, porque a crise sanitária, quando chegou, tivemos que aprender novamente até como lavar as mãos. Então, os outros processos, os outros métodos, eu irei mostrar no vídeo posterior. Eu vou gravar um pequeno vídeo mostrando a autoclave e depois falarei do método da filtração e do bico de Bilsen, como é feito. Então, obrigado e até a segunda parte. Olá, de volta com o vídeo. Queria mostrar a vocês a autoclave, este equipamento que faz a esterilização de instrumentais em ambientes hospitalares, submetendo esses equipamentos a uma determinada pressão e temperatura, eliminando de forma definitiva todo tipo de micro-organismos. Aqui é uma sala de esterilização e esse é o equipamento chamado autoclave. Então, pessoal, para falar um pouco de cada método, primeiro eu vou falar da autoclave. A esterilização realizada na autoclave, ela elimina de forma definitiva todas as células bacterianas e de outros micro-organismos patogênicos.
ela utiliza calor úmido sob pressão, e temperatura de 121 graus Celsius durante 15 minutos. Isso é o suficiente para esterilizar materiais de consultórios odontológicos, de laboratórios, aqueles materiais com fins de estética, cosmética, dentre outros. O álcool 70 possui excelente efeito contra vírus e bactérias, porque atua na desnaturação das proteínas desses micro-organismos. Ele atua tanto no envelope lipídico, nos capsídeos dos vírus, quanto na parede celular bacteriana, inibindo a sua síntese e provocando a sua destruição. E acontece álcool 70 e não 80, 90 ou 100, porque o álcool 70 ele justamente precisa de 30% de água e 70% de álcool. A água facilita a entrada no meio, nesses meios bacteriano e dos vírus, para deixar exposto, no caso do vírus, quebra a cápsula e deixa exposto o material genético, levando esses vírus à morte. Quanto ao processo de filtração, é um método que atua excluindo os micro-organismos ao invés de destruí-los. Existem membranas capazes de remover totalmente vírus e bactérias. Por exemplo, em soros, para cultura, em meio de cultura bacteriana e viral, a esterilização pela filtração é bastante utilizada, frequentemente utilizada nos laboratórios. O detergente e o sabonete líquido são também denominados tensoativos, porque justamente diminui a tensão entre dois líquidos, e possuem estrutura polar e apolares, e servem, por exemplo, quanto aos vírus, para quebrar o envelope lipídico, aquela camada de gordura que protege o material genético dos vírus, por exemplo. Muito usado agora na crise sanitária do coronavírus, porque justamente fazia com que acontecesse essa quebra do envelope, do envoltório que protege o material genético dos vírus, deixando esse material genético exposto, consequentemente a destruição do vírus. O bico de Bilsen garante que procedimentos laboratoriais realizados próximos de sua chama, principalmente a chama azul, capaz de alcançar altíssimas temperaturas, seja realizados sem nenhum risco de contaminação por parte de micro-organismos dispersos no ambiente. Ele pode ser utilizado também para esterilizar alças, na manipulação da placa de Petri e de tubos com culturas de bactérias, por exemplo. Então, esse é o procedimento de esterilização pelo bico de Bilsen. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo. Logicamente que está um pouco resumido, mas minha intenção não era esgotar totalmente a temática. Existem diversos outros métodos de antisepsia, esterilização e desinfecção. Contudo, esses foram os métodos solicitados pelo docente da disciplina, e espero ter atendido a solicitação feita por ele. Desde já agradeço a todos e muito obrigado.